Olá, meus caros, como estamos? Hoje eu vou trazer um conteúdo que vai fazer você refletir um pouco. Antes disso, curta, compartilhe e se inscreva. Havido os dados, vamos ao vídeo. Quanto tempo que você passa em sua empresa? Quanto tempo que você gasta trabalhando? Se você parar e pensar, comparar com o tempo que você trabalha com o tempo que os seus pais trabalhavam, você vai perceber que você pode estar trabalhando mais do que os seus pais. Às vezes procurando, pensando que você precisa fazer um pouco mais de dinheiro, e para isso, às vezes, você chega atrasado em casa, você perde um compromisso com a sua namorada, esposa, ou se tiver filhos, também você acaba chegando atrasado. Às vezes, você estando em casa, você percebe o quanto que você está cansado e que parte disso tudo faz parte do sistema onde você precisa dar mais do que você tem. Isso foi pensado para uma construção de um possível sucesso para o seu futuro, para a sua família. Foi o que as pessoas falaram para você. E quando você vai para o trabalho, seja de carro, seja de ônibus, seja de moto, você percebe que as condições, não só as suas condições, mas as condições de todas as pessoas estão um pouco meio decadentes, que às vezes percebe o quanto que a gente passou um pouco do limite para poder fazer parte de um sistema onde cada vez mais vampiriza a nossa energia vital, seja nosso chefe, seja os nossos superiores, e até mesmo para você se garantir em sua vaga, você precisa às vezes passar um pouco do limite por questão de competição. Porque se você não fizer, o outro vai fazer. Então, devido a essa competição, às vezes você repensa se isso é certo, se esse tipo de vida é certo. Só que se você não parar de agir dessa forma, também você não vai garantir a sua vaga neste trabalho. Isso a gente pode ver dentro de uma empresa com todas as regras, todas as métricas pensadas para que o funcionário trabalhe de forma harmoniosa, com equilíbrio com seus pares e com seus superiores. É um tanto meio conflitante você pensar que esse seria o raciocínio. Existe uma competição que vamos pensar que é de forma harmoniosa para que tenha uma construção de um trabalho mais competitivo e ao mesmo tempo mais equilibrado, se assim a gente pensar. Desse jeito seria para a organização formal do trabalho das empresas são assim. E se a gente sair, por exemplo, desse círculo corporativo, onde as pessoas se degradeiam para poder manter suas garantias, a gente vai para um círculo um pouco mais, digamos assim, mais venenoso, mais complicado, mais complexo. No ramo criminal, a gente percebe que existe uma organização hierárquica que você precisa seguir. Você precisa seguir certas regras, porque senão a sua demissão é o fim da sua existência. Isso, se a gente para e pensa, os próprios líderes de uma facção criminosa seguem uma hierarquia. E se você não seguir essa hierarquia, você acaba saindo fora. Em outras palavras, é o fim. Mas por que eu estou dizendo essa questão? Bom, a gente vive em uma sociedade onde precisa seguir certas regras, precisa seguir certos padrões para que a gente possa conviver dentro da sociedade. A questão é o quanto isso é bom pra gente. E cada vez mais para a gente poder se manter em equilíbrio, a gente usa medicamentos, a gente usa vitaminas, a gente faz tratamentos para que a gente mantenha com um controle mental, com um certo equilíbrio emocional, corporal, físico, de tudo.
em nossa vida. E cada vez mais, se a gente perceber, mais coisas usamos para que a gente mantenha esse certo equilíbrio. A gente vê em filmes de ficção científica que às vezes os personagens costumam usar equipamentos diferentes, um pouco intrusivos, que possam ser como próteses no corpo de pessoas. A gente pode ver isso em animações como Ghost in the Shell, onde a moça coloca um cabo em seu pescoço para ela poder acessar a internet a partir do corpo dela. E assim ela possa ver os dados da internet passando por ela e pela internet. Este é um exemplo. Se a gente pensar outro exemplo, tem vários outros filmes de ficção desse que passa essa ideia. Por exemplo, aquele filme Upgrade, que o rapaz parece que ele sofre, não sei se ele sofre um acidente, ele precisa fazer um tratamento. E colocam um certo, vamos dizer, não sei se é equipamento, no corpo, uma inteligência artificial que começa a tomar conta do corpo dele. Então, assim, cada vez mais a tecnologia pode estar entrando em contato com a gente no próprio nosso corpo. Tem corporações que querem implantar chips, essas coisas assim, para poder, vamos dizer assim, fazer tratamento de pessoas que tenham doenças, que tenham certo, uma condição especial, que não possa andar, que não possa se mover, pessoas que usam próteses, sejam braços, sejam mãos, sejam pernas, isso já é normalidade. E tem próteses que são mais avançadas ainda. São abordadas não só em vídeos, nas próprias mídias sociais, mas também, assim, em filmes, animações e coisas do tipo. Então aí, você para e pensa, diante de tudo que eu estou falando, sobre questão de vida, sobre questão de trabalho, sobre questão de saúde, sobre questões de um ambiente que influencia nas nossas escolhas também, seja gostos, seja ideais, até raiva e ódio influencia na nossa vida. Então a gente fica como um rato de laboratório só reagindo às coisas que estão à nossa volta. Isso é um tanto meio distópico. E um maior exemplo disso, um pouco bem mais exagerado dessa forma, é o jogo Cyberpunk 2077. Aqui as pessoas já estão usando próteses não porque tem necessidades, mas que possa fazer com que o corpo age como se fosse uma máquina. Carne e metal, cobre e chip fazem parte do mesmo ser, do mesmo corpo, do mesmo compartimento. Vamos pensar no corpo humano como um objeto, como uma nova máquina, entendeu? Sangue, fluidos, tudo misturado. Então, tudo isso a gente vai vendo com os personagens, onde eles são uma mistura de carne, de órgãos e de metal, de máquinas, de chips. E você tem as melhores próteses se você tiver dinheiro, entendeu? Se não, você vai estar abaixo dos outros. Aí é só você pensar que o celular, por exemplo, hoje, a gente compara, ah, não, se a pessoa tem Android, se a pessoa tem iPhone, por aí vai. Você vê a questão dos celulares e ali a diferença entre as máquinas, certo? Pois bem, junto a essa condição sobre o corpo barra máquina fazer parte de um novo normal em uma sociedade, agora os empregos são mais precarizados, fazendo mostrar para as pessoas que estão a nós dentro dessa nova realidade que a única opção que elas têm é trabalhar dessa forma, não tendo opção a não ser aceitar essas condições. Cada vez mais precarizam as pessoas. Junta essa ideia de que cada vez mais as pessoas estão precarizadas e como os celulares têm um certo tempo de uso para depois serem descartadas, o protagonista chama V. Ele faz parte de um grupo de mafioso que faz saques, roubos, assaltos e também bounty hunters, ou caçadores
recompensas. Cada obra, cada serviço que ele pega, cada vez mais vai colocando seu pescoço e de amizades que ele tem para que ele consiga atingir as metas para completar os seus serviços. Então se vê preso dentro de um círculo vicioso onde cada vez mais é tragado para dentro do buraco devido a essa competição que ele tem que fazer mais, cada vez mais para se provar bom bastante. Só que isso vai o degradando também, até o momento em que ele tem que fazer um certo serviço. E esse serviço coloca o pescoço dele e de outras pessoas em perigo, fazendo ele repensar se aquele tipo de vida é o que ele queria para o resto da sua existência. Vê então se ver numa situação complicada onde ele precisa decidir o seu destino. E é o momento da vida que ele precisa mudar suas atitudes para que consiga viver uma vida melhor. E você vai decidir para ver o que deve ser feito. Se ele vai conseguir atingir essas missões, se ele vai ter uma vida feliz ou se tudo vai para os ares. A decisão é sua. Você que deve escolher qual vai ser o destino final de ver. Lembrando que a ficção científica nada mais é do que um simulacro da nossa realidade. Se você parar e perceber o cenário em volta de Cyberpunk 2077, mostra o tanto que é desesperançoso, que as pessoas simplesmente estão vivendo a vida delas sem ter um cenário ideal para aquilo que eles imaginavam para a vida delas. Elas simplesmente sobrevivem, enquanto outras pessoas que têm uma renda bem melhor se vê degustando de um tempo da sua existência para que os outros os sirvam, para que os outros se massacrem, mantendo os luxos dessa, vamos dizer, desse círculo social, entendeu? O final é você que decide, certo? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.